Oi, gente, eu sou a Carol Eu sou a e Lívia você está no Rainbow Meeple. e no vídeo de hoje a gente vai fazer o review do Lacrimosa. Lacrimosa foi um dos últimos lançamentos da Devir, que chegou meio que no finalzinho do ano passado, mas ainda tá chegando agora nesse início aí de janeiro, né? Porque final de ano é aquela loucura, né? E o jogo chegou muito rápido aqui no Brasil, porque ele foi um grande sucesso na Spiel, né? E realmente chegou em poucos meses aqui, né? A Devir tá com tudo. E esse é o segundo jogo da linha Expert da Devir. O primeiro foi o Bitoku, que inclusive tá ali, e a gente ama demais e ficou no top dos tops lá no nosso vídeo de top 10 de lançados em 2022. Nós já fizemos um unboxing do Lacrimosa por aqui, vou deixar nos cards caso você não tenha visto. É uma caixa bem grande que vieram vários componentes. O tabuleiro de jogador é sensacional. E quem nos acompanha no Instagram já viu muitos stories do Lacrimosa, porque a gente jogou já bastante ele, porque a gente gostou, né? E também porque a gente precisava fazer esse review. Então, nesse vídeo a gente vai dar uma visão assim geral e falar tudo que a gente achou sobre o Lacrimosa depois de algumas partidas. E se você segue a gente lá no Instagram, você já viu também alguns comentários, né, que a gente já fez assim as primeiras impressões sobre o Lacrimosa. A gente também pretende fazer um gameplay dele, então se você quiser muito, já deixa aí nos comentários, já pede bastante. E porque é um jogo longo, né? Então, assim como o Bitoku, vai dar trabalho pra produzir. Realmente, mas eu acho que esse aqui merece, porque vai ser bacana mostrar pra vocês todo o funcionamento do jogo e que é muito bem desenvolvido, inclusive. Então, antes da gente começar a falar sobre o Lacrimosa, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. É isso aí, se você ainda não conhece os nossos planos de apoio no PicPay, não deixe de apontar a câmera para o QR Code que vai estar aparecendo na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo para conferir todos os planos e ganhar descontos nas nossas lojas parceiras, que é a Stand 42 e Aroma de Madeira. Então vamos lá destrinchar o Lacrimosa. Mozart está morto. E em Lacrimosa, os jogadores são os patronos do falecido músico. Então, a pedido da esposa do Mozart, os jogadores eles têm a função de terminar o Requiem, que foi a última obra do Mozart, que ficou inacabada. E uma coisa muito curiosa nesse jogo, que além dessa ação que acontece no presente, digamos assim, que a gente tem que terminar o Requiem, esse jogo também tem alguns eventos passados. Ele se passa em 5 diferentes eras, enquanto o Mozart ainda estava vivo também. Então, ao longo do jogo, além de terminar o Requiem, a gente também acompanha o Mozart durante as viagens que ele fazia pela Europa. E a gente vai compor e vender e exibir as músicas do Mozart, escrever as memórias dele, enfim, são várias ações que ficam entre passado e presente do Mozart. O Lacrimosa é um jogo para 1 a 4 jogadores, que é indicado para 14 anos ou mais, e aqui na caixa vem falando que dura uma média aí de 90 minutinhos por partida. Mecanicamente, o Lacrimosa vai ter muito presente ali o deck building e o controle de área. O controle de área fica por conta do Requiem, que fica na parte inferior do tabuleiro, e é ali que a gente vai colocar os nossos instrumentos com as notas. Existem só 2 notas, né? Mas aí a gente tem que colocar estrategicamente a nota que a gente queira e a nota que a gente acha que terá a maioria ali naquela parte do Requiem para conseguir mais pontos de vitória no final do jogo. Já o deck building fica posicionado mais na parte superior do tabuleiro, que é onde tem as cartas, né, com as 5 eras, como a Lívia já falou. E ali a gente vai trocando as cartas que já estavam na nossa mão do nosso deck inicial por novas cartas, ou então comprando cartas de opus. A ideia do jogo é muito simples. O jogo se passa durante 5 eras, que são 5 rodadas, e em cada uma das rodadas os jogadores têm 4 ações ao todo, né? Então, numa partida inteira, cada jogador tem 20 ações. E no seu turno, o jogador ele tem que descer 2 cartas da mão. A nossa mão sempre tem 4 cartinhas, a gente tem que descer sempre 2. Bota uma em cima do nosso tabuleiro e a outra embaixo do tabuleiro. A carta que a gente põe em cima é a ação que a gente vai fazer naquele turno
E a carta que a gente põe embaixo são os recursos que vão ser gerados na fase de manutenção, ou seja, no final do nosso turno. E dentre essas ações, as ações possíveis de serem feitas no jogo, são só 5 ações, que é fazer o hacking, comprar cartas de memória, que é a parte do deck building do jogo, onde a gente compra e descarta uma carta, comprar as cartas de opus, que são as obras do Mozart que a gente vai exibir ou vender, viajar, viagem é representada ali no meio do tabuleiro, e exibir e vender as cartas de opus, né? Que primeiro a gente compra essas cartas, depois a gente vai lá e vende essas cartas. E ao final das 5 rodadas, a gente conta a pontuação, que principalmente no final do jogo fica mais lá para a parte do hacking, que é uma pontuação bastante interessante, e o jogo se encerra. Ao longo de todas essas ações e essas eras, cada jogador vai jogar ali 20 vezes, né? Então é você saber aproveitar muito bem essas 20 jogadas que você tem, porque é o que vai te fazer ganhar. E dentro dessas ações, a gente não pontua só no final do jogo. Então a gente vai pontuando bastante ao longo do jogo. E isso é muito legal, porque você já consegue ter uma noção ali de quem tá mais na frente, quem tá mais atrás. Mas tem grandes reviravoltas no final. Caso essa pessoa que esteja mais atrás esteja focada ali no hacking, ela pode conquistar muitos pontos ali. E não só isso, né? Tem tiles também nas viagens que você consegue pegar alguns tiles que vão te dar pontos também no final do jogo. Então a gente já conseguiu testar várias estratégias e em nenhum momento eu senti que algo é mais forte, muito mais forte que outro. Claro que tem umas coisas que são mais fortes que outras, mas não muito mais a ponto de te fazer sempre ganhar a partida. Fora isso, quando você aprimora o seu deck, né, quando você compra ali uma carta nova, é muito legal porque você tem que descartar uma para sempre. E aí essa carta que você descarta para sempre, ela vai embora, e a carta que você acabou de comprar, ela já entra na parte inferior do tabuleiro. E aí na fase 3, você já vai ganhar os bônus que estão ali. Às vezes você ganha pontos de vitória e às vezes ganha mais recursos, bem mais do que já tem, né, nas nossas cartas iniciais. E caramba, isso ajuda muito, porque são com esses recursos que você vai conseguir comprar mais cartas, viajar mais e fazer o resto. Com relação ao tempo de partida, o tempo de caixa que ele bota aqui é 90 minutos. Só que todas as nossas partidas, inclusive em 2 jogadores, foram de mais de 2 horas. Né? A média de tempo aí ficou em 2 horas e 15, 2 horas e meia, um pouco mais, um pouco menos. O jogo em si ele é muito rápido, como eu falei, você bota a cartinha em cima e faz ação. E às vezes é uma ação, bota a carta, compra uma carta, descarta uma e foi. Viajei, andei uma casinha, paguei, peguei aquele tile, ganhei alguma coisa, ganhei outra ação, enfim. As ações em si, elas são bastante rápidas. Mas sempre tem aquele APzinho. Mas não acho que o Lacrimosa seja um jogo que dê muito AP, né? Seja muito propenso a ter AP, diferentemente do Bitoku, que é uma coisa absurda. Mas o Lacrimosa não, ele é bem mais tranquilo, as ações são muito mais rápidas. Sim, bem mais. Eu sinto o jogo muito fluido, né? Porque realmente é tranquilo do que você tem que fazer. Mais pro final, que começa a pegar um pouquinho, porque você vai reduzindo ali aquela quantidade, né, de ações, e você ainda fala, caraca, eu tenho muita coisa para fazer, e aí você vê que não vai dar para fazer tudo, então você tem que escolher as melhores coisas que vão te dar mais pontos de vitória. Mas é tão simples o que você tem que fazer, que realmente vai fluindo muito rápido e a gente nem vê essas 2 horas passando, né? O negócio de tempo é muito relativo, vai depender muito da mesa, de se a pessoa tá jogando pela primeira vez, depende de muitos fatores. Mas é isso, com a gente deu uma média de 2 horas e 15 e uma média muito boa que eu acho que é um tempo super ok pro jogo que é. Sim. O setup do Lacrimosa é um setup um pouco chato, assim, tem bastante coisa pra gente mexer, tem bastante coisa pra ajeitar. As cartas de Era são um porre. Não façam o que eu fiz. Eu no vídeo do unboxing, eu misturei as cartas. Eu vi que todas tinham a parte de trás um verso igual. Eu misturei. Não façam isso, porque cada carta ela é dividida por Era. Então, depois que você joga, para você separar tudo, ou se você for separar na hora que você for fazer o setup da próxima partida, isso demora realmente, é chato.
dá um trabalho. Sim. Mas nosso insert tá chegando. Ah, graças a Deus. Amém, Gorila 3D. Mas tipo, você conseguindo separar, durante o jogo, a nossa última partida, o que eu fiz foi todas as cartas que o pessoal descartava e todas as cartas de era que iam saindo, eu peguei uma parte da mesa e fui organizando tudo ali. Aí no final foi maravilhoso, que a gente depois só juntou todo o resto e pronto. No ziplock de cada jogador a gente já deixa as cartas iniciais de cada jogador, vem representando, né, o brasão de cada jogador em cada cartinha, isso é muito bom também. Então já facilita bastante, mas ainda assim são muitas cartas, então você ter essa organização aí é essencial. Com relação à arte do jogo, eu gostei bastante. Eu acho que a arte remete aos tempos do Mozart, sei lá. Parecem as cartas, assim, parecem quadros antigos. Eu gostei bastante, assim. E essa capa também eu achei bem bonita, né? E os componentes do jogo, o tabuleiro de jogador, aquela coisa assim que abre e aí tem 2 níveis. É lindo demais. E a questão de você enfiar as cartas, que sim, cabe com o sleeve. É muito. Inclusive já tem uma técnica para enfiar a carta embaixo com o sleeve, né? Mas vamos deixar um vídeo passando aqui. Essa parte aí dos sleeves a gente foi até questionada lá no Instagram quando a gente postou, né? Que a gente estava eslivando as cartas do Lacrimosa. E a gente eslivou com sleeves normal, não foi sleeve slim, nem fit, nem nada disso. Acho que é só questão de costume mesmo. Hoje a gente já tá conseguindo encaixar tranquilamente ali com os sleeves. E eu recomendo fortemente eslivar o jogo, porque a gente tem que embaralhar. E, enfim, isso tem que embaralhar, as cartas são bonitas. Eu acho que vale colocar ali uma proteção a mais. Uma coisa que eu gostei demais também foi no fluxo que tem o tabuleiro principal com o nosso tabuleiro de jogador. Porque no tabuleiro principal a gente tem ali dividido, né, em 3 partes. Que é a parte que você compra as cartas, a parte que você viaja e a parte que você faz o hacking. E é basicamente essas 3 divisões. E no nosso tabuleiro individual a gente tem ali as 3 cores que representam os recursos que serão utilizados em cada uma dessas partes. E o que é muito legal é que eles estão na ordem, então você consegue fazer aquele fluxo. Eu preciso do recurso preto para comprar cartas novas, eu preciso do recurso vermelhinho, que é a roda, para viajar, e o recurso branco, que é o tinteiro, né, para escrever ali o hacking. Então eu gostei muito dessa divisão, funciona muito bem ao longo da partida. E fora isso, né, o tabuleiro de dupla camada realmente faz toda a diferença. A gente coloca a nossa bolsinha que vai subindo ali o nosso encame. Isso é muito maneiro. Você poder travar os cubinhos, que é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro. Então, se não fosse, né, de 2 níveis, poderia dar aquela batidinha e o cubinho sair ali. Então, isso realmente foi um diferencial. E, é lindo. É realmente muito lindo. E uma coisa muito legal é que o Player Aid, né, ele veio impresso em quantboard. E aí tem um espaço nesse tabuleiro nosso para encaixar esse Player Aid, que a Devira ela faz aquele print em diversas línguas. E aí é maneiro que a gente já destacou do Brasil e você consegue já manter ali dentro e pode até já guardar os outros que possivelmente não serão utilizados. E vamos para aquela pergunta clássica dos nossos vídeos: o Lacrimosa roda bem em 2? Para nós, roda, foi super ok jogar em 2. Tanto em 2 quanto em 4. A única coisa que em 2 não é que não funcione tão legal, mas em 4 tem uma saída maior, é a viagem, né? Os tiles de viagem, porque em 2 só tem ali 2 pessoas viajando, então a gente não consegue chegar em todos os lugares, não consegue ter um fluxo ali daqueles tiles de viagem, tanto os grandões quanto os pequenininhos. Os tiles grandes são os tiles de objetivo de final de jogo, né? Então, assim, no nosso jogo ficaram acho que 1 ou 2 bloqueados ali, que eu não queria, a Carol não queria, e aquilo lá ficou no tabuleiro até o final da partida, e não tinha essa renovação. E em 4 não, sempre, às vezes fica quase todo o tabuleiro, quase todos aqueles tiles de viagem, eles saem. E a ação de viagem, eu particularmente eu gosto muito dela, acho que ajuda demais ao longo da partida. Tem que fazer, né? Não tem como. E em 2, eu achei que essa questão não fluiu tão bem, porque obviamente tinham menos pessoas ali para fazer a viagem.
Mas fora isso, o jogo vai super ok. Com relação ao hacking, existe uma cartinha, que é a cartinha da esposa do Mozart, que a gente tira durante o setup, e aí a gente cobre algumas partes do hacking. Então isso é ajustado nos jogos para 2, 3 e 4, que é ótimo. E as cartas de cima, que são as cartas de era, né, que ficam disponíveis para a gente comprar, no final de cada era saem as 4 primeiras, então tem um pouco mais de renovação do que esses tiles de viagem. Mas no geral, roda muito bem para 2, tanto para 2 quanto para 4. Lacrimosa é chuchu beleza. Um ponto muito positivo para mim no Lacrimosa é que a sorte é quase nula. Ela vai aparecer mais se você é um first player e o tile que tá ali na viagem é um tile muito bom e você não precisa nem se movimentar muito ou já consegue chegar nele ali com fácil acesso. Ou então também quando você saca, né, as 4 cartas e sai ali a ação que você gostaria, porque já aconteceu comigo de não sair a ação que eu gostaria. Mas é bem difícil, porque o nosso deck raro. tem 9 cartas, né? E a maioria das ações a gente tem 2 cartas de cada. Isso no início, né? Obviamente. Depois, quando a gente vai mudando o deck, isso muda. Mas de início a gente tem 2 cartas e geralmente, assim, não sei, né? Vai de cada um, mas às vezes, sei lá, se eu compro uma carta de ação de hacking, eu geralmente descarto uma carta de hacking, né? Sim, pra manter o equilíbrio do deck. Né? Pois é. Mas enfim, é uma coisa muito sutil que realmente com todo gerenciamento, né, você consegue contornar. E eu acho que isso ganha muitos pontos positivos comigo quando os jogos são assim. E já falando, né, nessa quantidade de cartas que tem, a gente entra um pouquinho na questão de rejogabilidade. Eu acho que esse jogo aqui tem uma rejogabilidade altíssima. Como são diversas cartas por era, é uma coisa que vai estar sempre nova saindo ali. Tem muitos tiles também. Os tiles menores, a gente, pelo menos em 4, a gente teve que reembaralhar os que já tinham saído e realocar, porque não vem tantos assim. Mas os tiles maiores a gente já consegue manter sempre a mesma pilha. É bacana também que tem 4 pessoas, né, que escreveram hacking, então você consegue fazer a mesclagem deles, né? Então isso também já aumenta a rejogabilidade. Inclusive tem recomendação para você utilizar 2 dessas pessoas quando você for jogar aí sua primeira partida. Mas é legal, a gente já testou todos eles e eu gostei de todos, assim, porque realmente cada um vai puxando mais para um tipo de opus e tal. Então vai ter um músico ali que ele vai te dar mais recursos na hora do incoming, vai ter outro que vai te dar ponto de vitória quando você comprar ou fazer alguma coisa com um determinado opus. E rola até uma certa corridinha para pegar, né, eles, então isso também é muito maneiro. E ainda tem essa carta, né, que a Lívia falou, que é da esposa do Mozart, que ela entra e dá uma variação ali no hacking, né, que vai tampando alguns locais de alocação no hacking. Não, e além disso também, no início de cada rodada, no início de cada era, a gente abre uma carta, um tile de era. E aquele tile, no final da nossa rodada, ele vai dar moeda ou ponto de vitória para uma determinada ação que a gente fizer. E aí vem 3 tiles por era, e aí isso é na sorte, a gente pega, escolhe um de cada era por partida. E aí já teve várias vezes que eu fiz ações que talvez eu não escolheria naquele momento para pontuar ou para ganhar as moedas, porque estava dando pontos ou moedas no final daquela era. Ele te dá um caminhozinho, né? Ele te dá até uma certa influência, que eu realmente, sempre quando sai aquilo ali, eu tento focar. Pelo menos fazer 2 vezes o que ele tá pedindo, né? Partindo então para quantas cores do arco-íris vamos dar para Lacrimosa? Chegou aí a hora. Quem começa? Eu? Por que eu? Porque sim. Porque sim. Que ordem alfabética. Você ganhou mais vezes. É verdade. A Lívia tava invicta em Lacrimosa, mas aí na última que a gente jogou eu consegui vencer. Vamos ver como vai ser no gameplay. Bom, já deu pra ver que eu gostei muito do jogo, né? Eu falei muito bem dele ao longo de todo o vídeo, já elogiei bastante. Realmente foi um jogo que surpreendeu bastante. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, ele teria muitas chances de entrar no nosso top 10 de jogos lançados ano passado. Mas vamos ver, né? Já que ele... Vamos contar ele para 2023, né? Então vamos ver aí o que vem.
ao longo do ano, mas acredito que ele tem grande chance de aparecer sim, porque é um jogo que eu gostei demais, muito mesmo. É um jogo que eu quero explorar mais, que eu quero jogar diversas vezes para ir testando cada coisinha, porque tem muita coisa a se fazer e tem muita estratégia a ser implementada aqui, até porque você tem que ter a leitura de jogo, né? Tudo sai diferente a cada partida, as cartas que vão sair, os tiles onde eles vão estar em cada posição, enfim, então tem diversas coisas aí pra gente fazer ao longo do jogo. É um jogo que a gente consegue pontuar bastante, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de quando a gente está fazendo algo, a gente está recebendo pontuação em troca, né? Porque senão você tá ali enxugando gelo, né? Então eu gosto de quando a gente vai pontuando bastante, tanto ao longo da partida, quanto no final do jogo, né? Vai ter também aquela pontuação ali para dar aquela mexida. Enfim, é um jogo que me agradou, né? Como a Lívia já falou, em 2 jogadores a gente curtiu bastante. É mais solto, bem mais solto, né? Mas mesmo assim é muito interessante. Dá pra você jogar e se divertir bastante com ele em 2. E em 4 mesmo achei realmente o ápice ali do jogo. Eu gostei muito do funcionamento do Lacrimosa em 4 pessoas. Enfim, é só elogios, né? A arte é tudo muito bonito, tudo muito bem produzido, tá com uma produção realmente muito caprichada do Lacrimosa. Essa capa é lindíssima, essa aplicação de verniz vermelho é lindíssima. Enfim, só sucesso. E devido a tudo isso, Lacrimosa, inclusive, tá me fazendo gostar mais de deck building. Eu acho que isso aí, poucos jogos conseguiram eu fazer gostar mais de deck building. Então, por conta de tudo isso, eu vou dar 7 cores do arco-íris para o Lacrimosa. Que realmente me fez apaixonada aí. Foi muito legal a nossa primeira partida quando a gente foi jogando e sempre que a gente vendia algum óculos a gente pegava exatamente a música e botava pra ouvir e não sei, foi uma experiência assim muito fantástica e todas as outras vezes que a gente jogou isso só se concretizou assim, então realmente é um jogaço, gostei pra caramba. Se eu for pra escolher entre ele e o Bitoku, eu sei que são jogos completamente diferentes, só tô comparando aqui porque são os 2 jogos da linha Expert da Devir. Se for pra comparar, eu ainda fico com o Bitoku, porque o Bitoku realmente tocou forte, mas eu gostei muito do Lacrimosa, eu achei ele mais simples, menos poluído, né? Mas é gostoso demais fazer todas as ações, então 7 cores. E agora eu quero saber, né, quantas cores do arco-íris Lívia invicta, não mais invicta, vai dar para o Lacrimosa. Eu mandei primeiro porque eu não sabia. Ah, tava na dúvida? Vai querer ela dividir ali a cor, vai querer dividir o vermelho. Então, vamos lá. Eu gostei muito do Lacrimosa, assim como a Carol falou, eu esperava um jogo mais pesado, não vou mentir. Eu esperava um jogo mais pesado, mas eu achei um jogo muito simples mesmo. Só 5 ações, botar a cartinha em cima ou botar a cartinha embaixo. Achei um jogo mais simples do que eu imaginava. Mas no geral, assim, eu gostei do jogo. Gostei que o jogo é muito fluido. Gostei que a gente não falta recurso, quer dizer, falta recurso, mas não é aquele cobertor curto, porque eu não gosto, tem alguns jogos em que eu me sinto bloqueada sem conseguir fazer o que eu quero, e no Lacrimosa não é assim, eu não sinto isso. Obviamente que em alguns momentos faltam de fato recursos pra gente fazer o que a gente quer, mas aí a gente se vira, dá um jeitinho ali e consegue. Eu nunca cheguei no final da partida sem frustrada, assim, queria ter feito isso antes do final da partida e não consegui. Não, muito pelo contrário. Eu consigo fazer o que eu quero, basta, obviamente, ter um planejamento e rodar a baiana ali para conseguir os recursos que você quer. Então, não é cobertor curto, mas também não tem aquela abundância de recursos. Então, acho que isso é um ponto bastante positivo, pelo menos para mim, no Lacrimosa. Acho que uma coisa até muito legal que ele faz, que eu gosto bastante, é você poder fazer a troca moeda-recurso. Sim. Né, com proporções diferentes, cada recurso vale 1 moeda, mas com 3 moedas você compra um recurso. Então, num momento ali de desespero,
você pode usar as moedas, caso você tenha bastante, isso a gente e comprar recurso. Cara, isso é muito bom. É. E eu já faço muito ao contrário, que eu tô sempre ferrada de moeda, então eu sempre tento estocar bastante recurso e conseguir trocar depois eles por moeda. Eu já gosto de jogar meu encame lá pra cima, que é investir na bolsinha pra conseguir moeda, porque a moeda você consegue fazendo as exibições do Opus e viajando, né? De vez em quando aparecem uns tiles ali, quando você viaja de moeda. Mas eu gosto de já jogar meu encame lá pra cima pra conseguir essas moedas, porque, enfim, moeda é sempre importante, né? Além disso, gosto que o jogo, ele tem, o manual do jogo, né, ele tem todo um contexto histórico, assim, a primeira página do manual é uma carta da esposa do Mozart convocando os patrocinadores para ajudarem ela a finalizar o hacking. E ao longo do manual tem várias contextualizações históricas, acho isso muito legal. E o que eu mais amei no jogo, eu falei nos stories lá no nosso Instagram, foi que no nosso baralho inicial a gente recebe uma carta de Opus e nessa carta de Opus tá a irmã mais velha do Mozart, que a gente viu no manual que ela também sabia compor músicas, só que por ser mulher ela não teve o devido reconhecimento naquela época. E aí, obviamente, as obras dela foram ignoradas e muitas das inspirações do Mozart, principalmente quando ele era menor, vieram da irmã mais velha. Então gostei muito dessa lembrança da irmã dele no jogo. Achei esse um ponto super positivo. Como falei, no geral, gostei do Lacrimosa. Achei um pouquinho mais leve do que eu esperava, mas achei um peso ok. Gostei das viagens, o controle de área que você tem ali no hacking é bastante interessante também. As cartas que a gente compra e aprimora o nosso deck é muito bom. Também gostei das cartas de Opus, você se apresentar, isso é uma coisa que eu gostei também muito. Tem vários tipos de cartas de Opus. Gostou demais. As cartas de Opus, uma delas é a carta da igreja, e aí com a carta da igreja você não ganha dinheiro, né, nem encame, porque é uma obra para a igreja, né, então você não vai lucrar com elas, então você tem que ganhar dinheiro com essas cartas através das viagens. Achei bem temática, e aí quando você se apresenta, você ganha dinheiro, e aí quando você vende, você ganha encame e pontos de vitória. Gostei, é um jogo fluido, é um jogo fácil, muito mais leve que o Bitoku, muito mais mesmo, né? E gostei, e eu vou dar 7 cores do arco-íris. Olha, 7? Pra Lívia dar 7 é porque ela realmente gostou, que é o bicho difícil pra dar 7 cores. Não, então, como a Carol falou, se for comparar assim, a essa linha expert da Devir entre o Bitoku e o Lacrimosa, eu também prefiro o Bitoku, por vários pontos, mas eu dei 7 nos dois, porque eu realmente gostei, assim, dos dois. São dois jogos bons, mas entre os dois eu ainda prefiro o Bitoku. Mas no geral é pra gente ver que a Devir acertou novamente aí com um jogaço. Muito bonito, muito bem produzido e muito bom de se jogar, né? Que é a parte mais importante, que às vezes não adianta ser bonito e não ser bom. Finalizando então, para quem a gente recomenda Lacrimosa aí? Para quem você recomendaria Lacrimosa? Você jogaria Lacrimosa com quem? Quem gosta de música, quem entende minimamente de música, eu acho que tem que jogar, né? Pelo amor de Deus. A gente jogou com 2 amigos músicos e foi muito legal de jogar com eles, porque a gente foi aprendendo o nome das coisas direito, né? Aprendemos diapasão, que é o marcador de jogador inicial, as colcheias, semicolcheia, né? Colcheia, essas coisas. E ouvimos muita ópera, né? Quando a gente estava jogando, que a gente apresentava e vendia uma carta de Opus, botávamos no Spotify para tocar. Pois é, eu gostei bastante disso, de você conseguir trazer muito tema para o momento ali de jogatina, né? Isso foi muito legal, mas realmente, se você tiver aí algum músico, ou você, né, caso você seja músico também, e que não seja também, vai se divertir pra caramba aí com o Bitoku. Se você gosta de jogos... O Bitoku? O Bitoku na cabeça. Vai se divertir bastante aí com Lacrimosa. Se você gosta de um jogo euro médio pra pesado...
médio. 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 Não tá pro pesado, né? Não, eu diria médio mais pra leve do que para o pesado. Muito de mais fato. pra leve. Você gosta de um jogo de um euro médio, deck building, né? Realmente eu acho que é uma mecânica que muita gente gosta. Ele tem ali aquele funcionamento aquele controle de área diferenciado no hacking que é divertido demais. Então realmente é um jogo com muitos pontos positivos, fora a arte. Eu acho que só pelo tema já vai atrair muitas pessoas. E pelas mecânicas também, então ele realmente é um combo aí de muita coisa boa. E é isso, gente, recomendamos mesmo. Esse é um jogo que com toda certeza vai ficar para sempre na nossa coleção, porque tem jogo que a gente, quando joga, a gente já sabe, né? Se ele vai ter um tempo muito curto, médio ou vai ficar para sempre. Eu acho que esse aqui é um dos que vai ficar realmente aí pra sempre. Eu quero ainda jogar muitas vezes Lacrimosa. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.